Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao caderno 3 de empreendedorismo, turma do 9º ano. Hoje, pessoal, quero convidar vocês a abrirem lá na página 39, o módulo é o módulo 18, que tem como tema funcionamento das ações sociais. Tá? Hoje a gente vai falar como é que funcionam as ações sociais, quais são os órgãos e entidades que estão relacionados à questão das ações sociais. E como a gente viu na aula anterior, a ação social nada mais é do que projetos que têm a finalidade de enfrentar questões sociais, ou seja, que tem aí o objetivo de atender algumas necessidades de grupos de pessoas, de conscientizar a sociedade, de tornar os problemas, determinados problemas, de uma forma menor, né? Ou seja, tornar minoria, tornar mais pacífico, enfim, amenizar situações de grupos sociais, tá? Então as ações sociais elas servem para isso. Existem diversas ações sociais na nossa cidade, diversos projetos sociais que atendem os mais diversos grupos, como por exemplo os idosos, como por exemplo pessoas em situação de rua, como por exemplo pessoas que são usuários de drogas, né, são dependentes químicos. Existem grupos sociais, ações sociais, projetos sociais que atendem também pessoas de classe extremamente pobre, né, pessoas que estão em situação aí de necessidade. Então, os projetos e as ações sociais elas servem para isso, né, para ajudar as pessoas, para enfrentar questões sociais, ok? E aí nós temos que entender o seguinte, eu até inclusive vou destacar aqui com vocês algumas coisas da página 39, módulo 18, né, onde a gente vai aqui grifar algumas coisas, onde diz o seguinte, eu queria que você me acompanhasse aqui essa parte, né, onde vai falar sobre entidades públicas e entidades privadas. Diz o seguinte, hoje diversas organizações, né, desenvolvem algum tipo de ação social. Nesse módulo, iremos estudar todos os seus tipos, como são, quais são os seus interesses, né? Por que desenvolvem ações sociais, de onde vêm seus recursos e como utilizam, total ou parcialmente, nas ações sociais. Isso ajudará a compreender o trabalho e a realização da instituição com a ação social que você e seu grupo escolheram para pesquisar nas aulas anteriores. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês sobre a gente fazer uma pesquisa sobre projetos sociais que existem aqui em Imperatriz Maranhão, né, onde há uma infinidade de projetos sociais e, como eu falei para vocês agora há pouco, destinadas a diversas áreas e enfrentamento de questões sociais, como por exemplo saúde, como por exemplo pessoas em situação de risco, pessoas em situação de rua, pessoas extremamente vulneráveis devido à falta de recursos financeiros, que passam por necessidades, crianças, idosos, pessoas com alguma síndrome ou com alguma deficiência física, enfim, existem diversos projetos aqui em Imperatriz, é bem amplo nesse sentido. Inclusive, existia em 2018, eu fazia, final de 2018, início de 2019, eu fazia um projeto chamado Agape, onde eu visitava e entrevistava alguns projetos sociais de Imperatriz e era publicado em uma página no Instagram muito conhecida aqui na cidade, né? E tinha como objetivo dar visibilidade a esses projetos sociais. Então, quando acontecia alguma reunião, quando acontecia algum evento, eu ia lá, conversava com as pessoas, né? Eles explicavam o que era o projeto social, como é que funcionava. E esse vídeo iria para uma página, para uma página no Instagram, bem conhecido aqui em Imperatriz, tendo como objetivo dar visibilidade a esse projeto ou esses projetos sociais, tá? Para fazer com que as pessoas conhecessem esse projeto, tá?
Então, assim, pessoal, nós podemos classificar as instituições aqui, ó, que realizam ação social em dois grupos. Os das entidades do setor público, tá, ligados ao governo, chamadas entidades públicas, e as do setor privado, ligadas aos empresários, e também as associações sem fins lucrativos, a gente chama de entidades privadas. Tá? Então, nós temos dois tipos aqui de grupos que realizam ação social, são as entidades públicas e as entidades privadas, ok? Quando eu falo que é entidade pública, eu estou me referindo ao que é o setor do governo, ao setor público ligado ao governo, certo? Entidades públicas. Agora, quando eu falo entidades privadas, eu estou me referindo a empresários, a associações sem fins lucrativos, aquele grupo de amigos que começou a fazer um projeto, a realizar uma ação social, mas que não utiliza recursos totalmente do governo, ou que seus recursos aí, ou aliás, suas ações não têm como objetivo lucrar, mas simplesmente ajudar as pessoas, tá? Esses aí são entidades privadas. Agora a gente vai dar uma continuidade falando sobre as entidades públicas aqui, ainda na página 39, inclusive temos aqui a imagem do que seria a justiça, né? Dentro do estudo de direito, essa imagem ao lado, veja que ela usa uma venda e segura uma espada, certo? A venda aqui é aqui no sentido de quê? Que a justiça ela é imparcial, né? Aliás, parcial. A justiça ela não pode se envolver com um caso específico no sentido de favorecer nenhum lado nem o outro. Então, por isso que ela é cega. Ela precisa primeiro passar por um processo de julgamento, analisando as provas que são favoráveis ou contrárias, por exemplo, em relação a um réu. E ela é espada porque ela tem essa espada, porque ela é força também, certo? Assim como ela também tem uma balança que não aparece aqui, onde ela deve aí manter o equilíbrio e a equidade, tá? Ou seja, ela não pode favorecer uma pessoa porque a pessoa é rica ou porque a pessoa é pobre. Então a justiça ela tem que ter esse distanciamento e ao mesmo tempo essa ética ao ponto de ela julgar primeiro antes que ela tome uma atitude. É claro que existem diversas coisas que acontecem às vezes que a gente fica sabendo através dos jornais que nos entristece, que vão contra inclusive a nossa própria Constituição, né? E aí vai contra o princípio da necessidade que a justiça tem de não se envolver de forma individualizada com as pessoas, de favorecer pessoas devido à sua classe social ou devido a algum outro quesito, tá? Infelizmente isso acontece às vezes, mas vamos continuar aqui. Ó, quando a gente está falando de entidades públicas, a gente tem que relembrar algumas coisas, tá? Ver algumas coisas, inclusive eu quero que você grife essa parte aqui no seu livro aí, né? Utilize uma caneta, utilize aí um lápis para que a gente possa grifar. Onde diz o seguinte: são entidades, órgãos ou instituições criadas por lei e que estão sob a administração direta ou indireta do governo federal, estadual ou municipal. Primeira coisa aqui que eu quero destacar, criadas por lei, ou seja, o pessoal não é de forma deliberada, ou seja, não é simplesmente porque o prefeito, né, ou o vereador, ou alguém relacionado ao órgão público, estadual, federal ou municipal, teve a ideia de criar, teve a ideia de que funcionasse. Passou por todo um processo, tá, de criação para que houvesse depois o funcionamento desse órgão ou dessa instituição, dessa entidade pública. A administração pública direta é o nome dado ao conjunto
dos órgãos ligados às funções administrativas dos governos federal, estadual e municipal. São os ministérios, as secretarias estaduais e municipais. Esses órgãos são obrigados por lei a prestar serviços de interesse público, tais como educação, defesa do meio ambiente, saúde e segurança. Tem como maior finalidade o bem-estar social. O que o órgão, o que obriga a desenvolver ações sociais. Por exemplo, a realização do programa de combate à dengue pelo Ministério da Saúde. Tá? Alguns projetos, algumas políticas públicas estão aí que unem forças para promover o bem-estar social, ou seja, promover o bem-estar da coletividade, da sociedade, como, por exemplo, o programa de combate à dengue do Ministério da Saúde, se enquadram aqui dentro da administração pública direta. Vamos falar agora sobre tributos, dando continuidade ainda na página 39, onde diz o seguinte: os tributos, pagamentos obrigatórios em dinheiro, definidos em lei, que pessoas e empresas fazem ao Estado, são a principal fonte de recursos financeiros da administração pública direta. Parte dessa fonte, juntamente com financiamentos e doações de outras entidades, é destinada para ações sociais. Gente, o que eu preciso destacar aqui com vocês? Todo produto que a gente compra aqui no Brasil, pode ser uma balinha, a gente paga tributo ou a gente paga impostos. Como assim, professor? Que história é essa? Exatamente isso que você está ouvindo. A gente paga tributos ou paga aí impostos. Tá? Inclusive tem uma curiosidade aqui que diz o seguinte: você sabia que o povo brasileiro é um dos que mais paga tributos no mundo, que ao comprar aí um celular, você paga aproximadamente 65% do valor em tributos. Ao comprar uma calça jeans, 50%. E uma caneta, 90% do que você pagou é tributo. E é como se ao ano, 4 dos 12 meses de trabalho de uma pessoa fossem destinados ao pagamento de tributos. Isso é um absurdo quando a gente percebe o quê? Quando a gente percebe que não há um retorno, no mesmo nível de cobrança. Ou seja, eu ando em ruas extremamente esburacadas, com falta de sinalização. Eu ando em órgãos públicos que não têm ali as suas atividades de forma coerente, que atendam a necessidade da população. Então, os hospitais públicos são como são, as escolas públicas são como são. Então, é extremamente um absurdo quando a gente percebe que paga tributos, que paga impostos, os pais de vocês pagam, No caso, quando vocês estiverem trabalhando, estarão pagando também, eu pago, mas a gente não recebe o mesmo nível de cobrança que a gente paga. Então, eu pago muito tributo, mas não recebo um serviço de qualidade como eu deveria. E essa é a grande contradição, uma das, no nosso país. É justamente essa falta de, digamos, entre aspas, reciprocidade. Eu cobro aí do povo, eu cobro da população, mas eu não dou, enquanto Estado, aí os recursos, não atendo às necessidades da população como deveria. Aqui nós temos a continuidade, tá, pessoal? Onde fala sobre administração pública indireta, tá? Onde vai falar sobre as estatais aqui, ó, que inclusive são compostas de instituições criadas por leis sobre o controle dos ministérios e secretarias, para desenvolver o quê? Atividades econômicas de tamanha importância para o governo, como a extração de petróleo realizada pela Petrobras. E também tem aqui os serviços públicos para os quais a administração pública direta não tem estrutura para desenvolver, como a educação superior fornecida pelas universidades federais. Outras características aqui. Eu quero deixar para vocês continuarem, a leitura deste módulo, o estudo deste módulo,
E na próxima aula a gente retoma novamente este módulo e finaliza ele, tá ok? Até mais, guerreiros, eu espero que vocês tenham entendido. Próxima aula a gente continua e acompanhe sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau!